Só uma recapituladinha breve aqui. Nós vimos no começo da manhã, né? O que era o porquê de estudar essas arquiteturas emergentes, para onde nós estamos caminhando, quer dizer, o projeto, a arquitetura de computadores, houve uma mudança meio radical e meio drástica, que nós estamos no processo dela acontecer, tá? Então, esse pessoal agora, vocês agora são uma geração que vão conhecer o antes e o depois, isso vocês vão poder falar daqui a 10 anos que antes era assim, né? O que está acontecendo uma mudança agora interessante, e essa mudança está sendo provocada pelas limitações que nós trombamos de cara aí, problema da potência, problema da memória, né? E a quebra da frequência, a escalada da frequência. E aí nós estamos vendo um exemplo de arquitetura, que é a arquitetura da NVIDIA, a GPU da NVIDIA, que é uma máquina massivamente paralela. E nós vimos por onde ela chegou, como é que ela chegou, onde é que ela é. Tá? Então é uma máquina que ela foi feita para fazer processamento de pixels. Pixels são coisas independentes, elas podem acontecer um monte ao mesmo tempo, então eu quero fazer um monte ao mesmo tempo. Só que a turma viu que ali tinha muitas operações de ponto flutuante por segundo potencial, então eu quero fazer as minhas operações de ponto flutuante e não as operações de ponto flutuante do fluxo, do pixel, tá? Ou do vértice. Então eu quero usar isso para fazer minhas contas. E aí nós estamos vendo como é que generalizou para a computação genérica e como é que criou-se uma plataforma de programação chamada CUDA para permitir o desenvolvimento de aplicações paralelas. Tá? A graça de CUDA é, eu vou criar um kernel, que é um procedimento sequencial, tipicamente, ali dentro é um programa C, tá? Eu posso fazer o que eu quiser dentro do meu procedimento. Tá? E esse procedimento, eu vou rodar ele num monte de dados diferentes. Então a chamada de procedimento não é aquela chamada de procedimento tradicional nossa, que vai parando para a pilha e executa e tal, mas aquela chamada de procedimento, na verdade, o que ela faz é criar um monte de thread na GPU, onde cada thread roda o mesmo código original. Só que cada thread recebe um thread DX e bloco DX diferente da outra. E aí cada um sabe o seu thread DX, o seu bloco DX, e é diferente de todos os outros, então eu posso cada thread fazer uma coisa diferente. Tá certo? O hardware tem uma limitação de como é que ele consegue escalonar threads, e era sobre isso que a gente estava falando. Né? Ele tem uma capacidade de cada multiprocessador escalonar 768 threads, e ele fez o escalonamento por escolha de projeto para ser feito em penguinhas de 32, essa penca, o nome dela é Warp, em inglês, e ele escalona em pencas de 32 a 768 threads. E aí, você tem uma limitação de quantas threads você vai criar, e foi a última coisa que nós falamos aqui, as considerações sobre a quantidade de threads que eu crio, ou seja, qual é o tamanho do meu bloco, quantos blocos eu crio. Obviamente, quantos blocos eu crio depende do tamanho do meu problema. Agora, qual é o tamanho de cada bloco, essa decisão depende de quantas threads eu vou gerar, e nós vimos que essa decisão não é aleatória. Tá? A outra coisa que eu vou falar aqui, só para completar, é que a quantidade de threads não é o único fator limitante, ele não é o único recurso que o SM precisa para executar. Pelo menos mais outros 2 recursos o SM tem, e esses recursos têm que ser compartilhados, portanto são recursos limitantes na quantidade de blocos que podem ser escalonados para o SM. Os 2 recursos são a memória compartilhada e o conjunto de registradores, ou seja, memória dentro do SM. O detalhe é que as threads dentro de um bloco compartilham, elas podem compartilhar dados e resultados. Né? Então elas podem fazer acesso à memória compartilhada ou mesmo à memória global, porque elas podem, aquela função sync threads, se nós falamos sobre ela, a função sync threads usa como uma barreira. Tá? A função chama sync threads, uma thread chama sync threads, ela vai parar ali até todas as outras threads daquele bloco executarem sync threads. Na hora que todas as threads chegarem lá, então agora todo mundo pode continuar. Então sync threads é uma função que bloqueia até todo mundo chamar. Na hora que todo mundo chamar, aí todo mundo sai. Então é assim que você sincroniza as threads. Você garante que você só vai quando o outro chegar no lugar que você está. Tá? Então se você pode sincronizar, o que está dito ali, sincronizando a barreira, se você pode sincronizar, então você pode fazer acesso coerente à memória global. Então você escreve aí, na hora que chegar a sua vez de escrever, você escreve, e aí eles podem escrever coordenando quem que está escrevendo que horas. E além disso, tem a memória compartilhada também. Tá? A memória compartilhada, ela é alocada por bloco. Então cada bloco aloca um pedaço de memória compartilhada que ele quiser, e o objetivo é manter a memória mais perto do processador.
Tá certo? A memória local de cada bloco, ela é implementada no mesmo lugar onde está implementada a memória global. Então o escopo dela é local, ela só é visível para aquela thread. Mas ela está naquele lugar lento que é a memória global. Tá certo? Agora, existe um bloco de memória, existe um pedacinho de memória, que a gente pode entender como sendo o cache L2, vamos chamar assim, tá? Que está lá dentro do SM, está mais perto do processador, então o acesso a ela é mais rápido. Então, se você tem um pedaço de dado que você vai calcular, seja ele compartilhado ou não, você quer colocar lá. Por quê? Porque lá é que ele anda mais depressa. Tá certo? Isso minimiza as idas da memória global, que é mais lenta. Aquela que gasta 13 ciclos, né? 13 warps para poder offset, para poder esconder a latência de um acesso a cada 4 instruções. Né? Essa memória compartilhada, ela é alocada dinamicamente por bloco e ela é outro fator limitante. Então a memória tem 16K de memória global e assim que alocar 16K, acabou, não tem mais jeito de colocar outro bloco dentro do SM. Tá certo? Então não é só o número de threads que limita quantos blocos o SM pode receber. A quantidade de memória compartilhada que o bloco demanda também limita a quantidade de coisas que pode colocar dentro do SM. E quem acabar primeiro é que limita. E o outro recurso são os registradores. Os registradores, eles são como se fosse uma memória também. Eles chamam de register file, né? É um arquivo de registradores, que tem 32K, é como se fosse 32K de cache. Tá? E esse 32K é dividido para todas as threads do bloco. Tá? E esse aqui é uma memória rápida, que ele consegue prover 4 operandos por clock. Tá? Então ela é como se fosse uma memória, só que é uma memória bem rapidinha, e eu tenho pouquinho dela, tem 32K. Tá? E o que acontece? A visão local dele é que eu tenho 8.192 registradores em cada SM, 8.192 registradores. Isso aqui é registradores de 4 bytes. Tá certo? Dá 32KB certinho de memória aqui. Isso aqui vai ser dividido por todas as threads do bloco. Tá certo? Então, se eu tenho 4 blocos, cada bloco vai receber 1/4 desses 8.192 registradores. Ou seja, cada thread, cada bloco vai poder ter 1.024 registradores. Se o meu bloco tem 1.024 threads, então é um registrador por thread. Tá claro? Esses números, como a gente tem muita thread, esses números explodem muito rapidamente. Tá? Então a gente começa a voltar naquelas coisas que quando a gente está vendo lá na graduação, eu mesmo falo brincando com os alunos, né? Lá há trocentos anos atrás, você tinha que trocar, você tinha uma variável A e uma variável B. Eu quero trocar, passar o conteúdo de B para A e o conteúdo de A para B. Né? Hoje a gente faz o quê? A gente cria uma variável AUX, faz assim, AUX igual a A, aí faz A igual a B, depois faz B igual a AUX. Certo? Isso é hoje, onde memória é barato, nós não estamos nem aí. Tá certo? Há milhares de anos atrás, você não podia fazer isso. Então, para você fazer A, trocar A com B, você não podia ter a variável AUX. Então, o que você faz? Você soma A com B, guarda em A, aí subtrai B de A, subtrai B de A de novo e guarda em B. Tá? Isso dá a mesma inversão sem gastar uma variável a mais. Agora nós passamos a precisar de fazer essas gracinhas de novo. Por quê? Aquele acesso auxiliar a mais com um registrador, você pode limitar a quantidade de blocos que você carrega. Tá certo? Pode limitar a quantidade de threads que você consegue ter rodando, porque você gastou um registrador a mais. Essa decisão de ter 8.192 é outra decisão de implementação, não é parte de CUDA. CUDA não especifica, são X registradores. Entendeu? CUDA, tudo é registrador. É uma decisão de implementação. Isso aí, quer dizer, a NVIDIA chegou à conclusão, tem que ponderar aquela coisa de projeto de circuito integrado. Se eu colocar 8.192 registradores de 4 bytes, eu vou custar R$1.000 a minha placa NVIDIA. Se eu quiser colocar 16.384 registradores, que é o dobro disso aí, a minha placa vai custar $1.800. Alguém vai comprar uma placa de $1.800 ou não? Aí vem o marketing, né, e os caras chegam à conclusão que 8.000 era o número que o preço ficava condizente. É mesmo, sei lá, eu não sei como é que faz pesquisa de mercado e etc, mas é por aí que vem. Tá? É custo-benefício. Uma decisão de implementação por parte da NVIDIA. Tá? Os registradores são
particionados dinamicamente por todos os blocos que estão compartilhando o SM. Então, põe um bloco no SM, vai sumir um bocado de registrador. Põe outro bloco no SM, some outro bocado. A divisão é sempre igual também. Não tem de um bloco usar mais da metade dos registradores, não. Uma vez que o bloco está assinalado, os registradores não são acessíveis por threads de outros blocos. Então, não tem jeito de compartilhar registrador. Tá? Registrador é local. E cada thread, em cada bloco, acessa somente os seus próprios registradores. Tá? Então, o semântica, né, o escopo de registrador é memória local. E aí a gente volta então num exemplinho, para a gente entender aqui como é que são a criticidade das coisas. Naquele exemplinho nosso da multiplicação de matriz lá, nós decidimos fazer 16 por 16. Tá? Por quê? Porque 16 por 16 dá 128 threads, né? Ou seja, 3 blocos, não, dá 256 threads, 3 blocos enchem. Beleza, né? Agora vamos supor que a nossa multiplicação de matriz a gente gasta 10 registradores. Tá? Cada bloco, cada thread gasta 10 registradores. Tá? O que vai acontecer? Eu tenho dessas 256 registradores no bloco, ou seja, cada bloco está gastando 2.560 registradores. Como eu precisar de 3 blocos, 3 vezes 256 dá menos do que 8.192. Tá certo? 3 vezes aqui dá menos do que isso. Então, beleza. Com 16, a divisão 16 por 16, se cada thread gastar 10 registradores, tá ótimo, funciona meu código. Tá? Agora, se por acaso eu gastar um registrador a mais, o que acontece? Eu vou ter 11 vezes 256 é 2.816, que vezes 3 é mais do que 8.192. O que vai acontecer aqui? Tá? O que vai acontecer aqui é que eu estava bem feliz achando que eu ia conseguir colocar 3 blocos e eu só coloco 2 blocos. Então, das 768 threads que eu tinha potenciais no meu SM, eu só estou rosando 512. Certo? Então, aquele um registrador a mais por thread me perdeu 256 threads possíveis de estar rodando simultaneamente. Tá claro? E aí tem todo aquele impacto em bola de neve, né? Porque agora eu tenho menos threads rodando, significa que eu tenho menos warp. Se eu tenho acesso à memória pareado demais, eu vou ficar idle, porque entre um acesso à memória e outro acesso eu não tenho warp suficientes para serem rodando, para serem executados o tempo inteiro. Esses efeitos são bolas de neve, tá? É bem complicado modelar e entender qual que é o impacto de colocar um registrador a mais. É bem complicado de fazer isso assim, vamos dizer, a olho nu. Tem que experimentar, medir, ver, tá? Mas é fácil de perceber que os impactos podem ser significativos. Esse particionamento dinâmico, né, ele permite mais flexibilidade para o compilador, para o programador, né? Para o programador ou para o compilador utilizar a máquina. Ele permite que você rode ou menos threads que consomem mais recursos, ou mais threads que consomem menos recursos. Qual que você precisa é gosto do freguês. Tá certo? Então você tem que ajustar isso aqui de acordo com a sua necessidade. Tá? Então a ideia que eles chamam, se você quiser ter mais threads ou menos threads, eles chamam isso de instruction level parallelism versus thread level parallelism. Eu quero ter muitas threads. Eu quero ter poucos warps com muitas threads, ou eu quero ter muitos warps com poucas threads. Então, esse trade-off passa a ser uma decisão para o compilador ou para o programador. Eu escolho como é que eu quero. Eu quero fazer bloco grande ou bloco pequeno. Eu quero fazer um bloco com poucas threads que consomem muito recurso, ou um bloco com muitas threads que consomem pouco recurso cada um. E aqui está um trade-off aí. Vamos supor que eu tenho um kernel com 256 threads por bloco. E eu tenho 4 instruções independentes para cada memory load, para cada leitura, para cada acesso à memória. E mais, eu tenho que cada thread gasta 10 registradores. É só para a gente ver como é que essas coisas vão cascateando. Tá? Então vamos ver. 256 threads, 4 acessos independentes para cada acesso à memória global.
Tá? 4 instruções independentes para cada acesso à memória global e 10 registradores. Cada global load são 200 ciclos. Tá? Desse jeito que está aqui, eu tenho 3 blocos para cada SM. Tá? O compilador, ele pode usar um registrador a mais para mudar a dependência. Tá certo? Ele vai rodar um registrador a mais aqui, ou seja, vai começar a poder rodar só 2 registradores. Só 2 blocos. Tá certo? Mas eu passo a ter 8 independentes lá de 4 aqui. Esse registrador a mais eu guardo um temporário. Tá certo? E aí eu vou ter 8 instruções independentes para cada acesso à memória. Tá certo? Então parece, eu acabei de falar, que colocar um registrador a mais aqui é uma má ideia. E eu estou mostrando um lugar aqui, ó, onde colocar esse um registrador a mais pode ser uma boa ideia. Por quê? Vocês entenderam onde é que está a boa ideia aqui? Porque esse registrador a mais me fez o seguinte: eu agora faço um acesso à memória e eu tenho 8 instruções para rodar. Faço outro acesso à memória, mais 8 instruções para rodar. O que acontece se eu faço um acesso à memória? Quando eu faço um acesso à memória, eu gasto 200 ciclos para o operando vir. Se eu não tenho nenhum operando vindo, o que acontece? Eu não tenho nenhum warp ready. Se eu não tenho nenhum warp ready, o que acontece na GPU? Nada. Tá claro? Então, muito embora eu tinha todas as threads, não tem nada acontecendo. Por quê? Porque está esperando a memória. A minha GPU está lá esperando a memória. Então, nesse caso, eu tenho menos threads? Tenho. Mas, as minhas poucas threads estão gerando mais warps. Com demanda, né? Tem mais warps ready do que antes eu tinha. Então valeu a pena eu gastar esse warp a mais. Esse exemplo aqui que arrumou ele foi um mito, um amigo meu, e com certeza, ele não me contou isso não, mas com certeza isso aqui foi alguma otimização que alguém fez, que ele meteu o pau no aluno dele, falando que o aluno ia gastar um byte a mais, e aí na hora que ele foi medir, deu mais rápido. E eles gastaram algumas horas para entender por que deu mais rápido. Na hora que eu vou usar isso como exemplo didático. Tenho certeza que eu conheço a peça que fez essa transparência aqui. Vocês entenderam, gente, por onde que foi a gracinha aqui? Tá? Esse um registrador a mais fez o quê? Não cabe mais 768 threads. Cabem somente 512. Tá? Então eu poderia ter 768, tem 512. Mas eu tinha 768, mas toda hora não tinha nenhuma thread para rodar. Por quê? Porque estava lendo a memória. Agora eu tenho só 512, mas toda hora eu tenho thread para rodar. Então é melhor ter 512 trabalhando do que 768 parado. Aqui um detalhe a mais sobre constantes, né? Coisas que são declaradas como constantes dentro da memória da GPU, elas são cache. Então vai ter cache em tudo que é constante, porque vai cair nas memórias de constante, memória de textura. Tá? Então tem um cache L1 lá dentro, e as coisas que são constantes são colocadas lá dentro e são capazes de ser lidas e etc, etc, tempo de execução. Então não vou ficar entrando no meio disso aqui muito. Tá? O tamanho da memória compartilhada é 16K, eu não tinha falado nisso aqui. E aqui tem um detalhe interessante, que é a última coisa que eu vou falar aqui. Tá? A memória compartilhada são 16K, que é construída em 16 bancos de palavras de 32 bits. Então são 16 bancos, de tal forma que você tem uma palavra de 32 bits, a outra palavra no outro banco, a outra palavra no outro banco, a outra palavra no outro banco, e a 16ª palavra voltou para o primeiro banco. Tá claro? Essa memória compartilhada ela é visível por todas as threads dentro do mesmo bloco e tem acesso à leitura escrita. Tá? E essa memória compartilhada ela foi colocada exclusivamente para GP, GPU. Ela não é utilizada pelos drivers OpenGL ou pela biblioteca gráfica. Nenhuma biblioteca gráfica usa essa memória compartilhada. Pelo menos não as default. Por quê? Porque pixel nunca quer conversar um com o outro. Não os pixel default. Tá? Mas obviamente alguém pode querer inventar um shader diferente onde o pixel quer conversar com o outro, não tem nada que te impede. Tá? O fato é, o motivo que essa memória existe é porque a turma de GPGPU quis. Para fazer gráfico não precisa disso. Bom, e aí vem um pouquinho de arquitetura de memória em paralelo, tá? Que é o último assunto que eu vou falar. Máquinas paralelas fazem muitos acessos simultâneos à memória. Para fazer esse acesso simultâneo à memória ser eficiente, o que ele faz é permitir múltiplos acessos simultâneos à memória. Então eu chamo isso de bancos. Eu crio 10 bancos e eu posso acessar todos os 10 bancos no ciclo.
Ou seja, em um ciclo eu faço 10 acessos à memória. Certo? Isso é essencial para obter alta largura de banda. O que é largura de banda? É quantos megabytes por segundo eu leio. Quanto mais bytes eu leio num ciclo, obviamente mais bytes por segundo eu leio. Cada banco pode fornecer um endereço por ciclo. Então, se eu tenho 10 bancos, eu tenho 10 endereços por ciclo. A memória, então, pode dar tantos endereços simultâneos quanto os bancos tenham. E múltiplos acessos simultâneos ao mesmo banco causam o que é chamado conflito de banco, o bank conflict. E o bank conflict tem que ser serializado. Então, se eu tenho dentro de um ciclo 2 acessos ao mesmo banco, aí um acesso vai ter que parar, o primeiro resolver, e aí depois o outro acesso continua. Gera erro? Não, mas gera atraso. Tá certo? A minha largura de banda da memória cai pela metade, por causa de um acesso espúrio à memória aí, porque eu não organizei meus dados direitinho na memória.